Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan e hoje a gente vai falar da meditação que eu fiz, que foi uma meditação de 1000 dias. Que bom que eu estou podendo fazer esse vídeo, faz tempo que eu queria fazer esse vídeo. Eu sempre sigo um roteiro, eu estou fazendo vários vídeos, todos buscando trazer o melhor de edição, né, e trazendo a melhor explicação que eu posso dentro dos assuntos que eu acho interessante de compartilhar contigo. E eu estou com esse roteiro aqui pronto, mas eu quero trazer algo bem do meu coração, assim. Quero compartilhar algo mais profundo, porque quando você faz uma meditação de 1000 dias, é algo muito, muito especial. Até mesmo gostaria muito de fazer esse vídeo para saber de você, se você já fez algo parecido, porque eu não encontrei ninguém que tivesse feito isso, com exceção do meu professor, do meu mestre, né, o Akal Murat. Ele já falou que tinha feito. Com certeza outros professores de Kundalini Yoga já devem ter feito, mas mesmo assim eu não tenho tanto contato com tantos professores de Kundalini Yoga, principalmente quem fez 1000 dias. Então, conta aí nos comentários qual foi a meditação que você fez por mais tempo, se você tem interesse em fazer uma meditação de 1000 dias, para mim saber se isso é interessante para você. Então eu quero começar explicando que isso aí não é uma meditação aleatória, né? Não acordei num belo dia e hoje eu vou meditar por 1000 dias. É uma meditação planejada, né? É um sadhana. E vou explicar primeiramente o que é sadhana. Sadhana é um termo que eu gosto muito de abordar. É algo que eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de estabelecer um sadhana. De certa forma, todo yogi ele deve ter um sadhana, senão ele não é um yogi, na minha humilde opinião. Porque ele é apenas um estudante, né? Uma pessoa que está buscando autoconhecimento, tudo bem. Mas alguém que tenha o yoga no coração tem que ter um sadhana, que é o caminho do Dharma, ou seja, é o caminho espiritual. E aqui quando eu falo caminho espiritual e quando falo de você se tornar um yogi, não significa você abandonar tudo na tua vida, virar um monge e se mudar para o Himalaia ou viajar para a Índia. Tudo bem viajar para a Índia, fazer essas experiências, mas isso não caracteriza o yogi. Eu, por exemplo, nunca viajei para a Índia e, para ser bem sincero, não tenho muito interesse. Claro, se pintar a oportunidade, eu vou, é uma experiência, mas não está no meu top list viajar para a Índia, porque o yoga ele não está necessariamente lá, né? Mas tudo bem, isso é um outro papo. O yoga ele é esse encontro consigo mesmo, e esse é o caminho espiritual, esse é o verdadeiro Dharma, você ter a realização de encontrar a si mesmo. E isso é muito profundo, ele não é algo superficial, é algo até difícil de entender. Como assim se encontrar consigo mesmo? A gente já não está consigo mesmo? Né? A gente está, mas não está. Se não fosse o ser, a gente não estaria aqui. Mas ter a real consciência do ser não é algo que comprou lá na esquina e adquiriu e tem na prateleira de casa. Ou é um conhecimento que você viu, é um vídeo que você viu, ou 1, 2, 3 práticas de yoga que você fez, pronto, agora eu já sei o que é o ser. Então, por isso sadhana, você estabelecer um fio condutor que nunca se solta desse ser, entende? É você estar tão conectado com o teu ser que é possível você abandonar as crenças e os dogmas,
que de certa forma sempre serviram de muleta. E aqui é uma seara que é difícil de entrar, mas eu vejo que não tem como falar de sadhana, falar de prática de meditação sem abordar isso. É algo que eu já falei em alguns vídeos aqui, sobre essa questão de crença. Todos nós temos as nossas crenças, ok, tudo bem, eu já falei muito isso em vídeo, mas a gente tem que frisar o máximo possível, porque esse caminho espiritual é o caminho da consciência suprema. Dharma é a consciência suprema, é em direção à realização plena de si mesmo. É moksha, né? A libertação total. E isso significa não depender mais dessas crenças. Você não é dependente das crenças, por isso que ela deixa de ser uma muleta. Vou dar um exemplo. Você nasce numa família religiosa e você frequenta uma determinada religião, né, uma igreja, um culto, etc., por um tempo. E isso estabelece a tua ideologia de espiritualidade. E vai chegar um momento que você vai ser confrontado se você realmente está conectado com o teu ser ou se é apenas uma crença. A crença é esse estado intermediário com o teu ser. Porque a crença é mental. E a mente, ela sempre é esse instrumento intermediário da vida. A gente consegue viver como seres humanos porque a gente tem uma mente que interpreta a vida através dessas crenças. Mas quando eu falo não depender mais dessas crenças, é você conseguir enxergar a vida para além dessa ótica que foi estruturada, que foi moldada. E é muito difícil fazer isso, porque exige muita coragem de você soltar aquilo que você cresceu entendendo que era a base espiritual do ser. Então você começa a ter essa coragem de soltar, de abandonar certas ideologias, filosofias, e daí você pensa, mas para onde que eu vou? Você só consegue soltar isso quando você está consciente do teu ser. E quando eu falo consciente, muitas pessoas vão achar, tá, mas a consciência não é da mente? Não, a consciência é um estado supremo. A consciência é o que dá suporte à existência de tudo. Uma inteligência divina, inclusive. Você pode chamar de divina. É uma inteligência cósmica. Porque daí é o nome que a gente está dando, é mental. Sempre tem esse filtro mental, lembra? Para eu poder comunicar e te apontar para o estado de consciência, a gente utiliza a mente. A mente, ela deve ser uma plataforma que te leva a esse estado divino. E não uma prisão, uma bolha que estabelece um estado divino. Está entendendo a diferença? Então, você pode utilizar de qualquer crença, desde que ela te leve para esse estado divino e você possa depois soltar essa plataforma. Porque uma vez mergulhado, imerso, né, nesse estado divino, pronto. Você não precisa mais de nenhuma muleta. Uma vez que você aprende a voar, pronto, você não precisa mais ter medo, né, de cair no chão. Então, enquanto a gente está na crença, a gente tem medo, né, desse desconhecido do divino. Então é perder esse medo. Então isso é o Dharma. É o caminho espiritual onde a verdade ela é não dita. Cuidado para não confundir como maldita. Essa verdade não dita é a pureza intocável da consciência. Ou seja,
para além do ego, dessa estrutura superficial que a gente cria como sendo eu, que julga, que racionaliza e se estabelece também pelas próprias experiências. Mas essas experiências sem o uso do discernimento e sem o uso do coração. Então, quando você percebe quem você é, para além do ego, para além de quem você pensava ser, né, de quem você pensa ser, de quem você acredita ser, então você começa a vislumbrar esse estado pleno de si para além dessa estrutura limitada. Então, a partir desse momento que você tem essa clareza, você acorda e o que você vai perceber? Você vai sentir gratidão por estar vivo, por ter saúde, pelas pessoas que você ama e essas pessoas que estão do teu lado também estarem vivas e com saúde. Você sente um profundo estado de gratidão, porque você percebe a realização desse ser e não fica acreditando, né, que um dia vai ser assim. Você está ali nesse momento. É esse estado de consciência. É no agora. Ou seja, é um aspecto natural, não um aspecto moral ou conceitual que geralmente a gente adota, que vem de fora. É algo natural que vem de dentro. Então, essa gratidão genuína é um ótimo sadhana, porque isso abre muitas portas, te leva para o estado dármico, né? Porque você tendo essa consciência de estar vivo, de estar bem e das pessoas que você ama, de todas as pessoas, né? Sentir esse amor incondicional, né? Esse acolhimento, essa inclusão, isso é um ótimo sadhana, porque todas as tuas ações te beneficiam e beneficiam as pessoas que estão à tua volta. Então isso é dármico. E esse estado de gratidão, você pode manifestar isso todos os dias, não pode? Poder pode, né? Mas a gente entende, né? A gente percebe também que não está bem assim. Durante o dia você vai perceber que não tem esse estado de gratidão genuína. Não sei para vocês, mas para mim não é assim. Até hoje ainda não é. Não está estabelecido, não acordo assim, nossa, que dia maravilhoso. Não, a minha vida está cheia de desafios e ainda sinto muita dificuldade com várias coisas. Para fazer esses vídeos aqui, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho. Eu não tenho esse carisma, né? Eu sou um praticante de yoga. Eu não me considero nem um yogi. Eu sou um buscador, essa pessoa que está praticando, e eu estou aqui compartilhando nesse lugar para vocês, de alguém que ainda está praticando. Eu já pratico por um tempo, então eu já consegui estabelecer algumas coisas. E por isso que eu quero compartilhar com vocês essa questão de 1000 dias. Então eu venho nesse processo de ajustar esses pontos para que eu consiga perceber mais e mais esse estado de gratidão genuína, natural. É claro que se eu olhar para 8, 10 anos atrás, eu estou muito melhor em todos os aspectos, físico, mental, emocional, psicológico, tudo. Eu falo para as pessoas, eu não envelheci 10 anos, eu rejuvenesci 10 anos praticando yoga. Então é por isso que é tão importante estar aqui compartilhando com vocês, porque é um processo revolucionário e muito simples e muito acessível. Mas as pessoas não têm essa noção de que traz esse impacto, essa transformação absurda. Então, falando um pouquinho de mim, que é isso que eu queria trazer para vocês, se eu for fazer uma retrospectiva 15 anos atrás, eu bebia, fumava, comia carne, né, e um monte de produto ultraprocessado. Eu estava completamente intoxicado, completamente perdido, iludido na vida, tentando, né, me encontrar nesse mundo. E eu sei que muita gente está assim, sentindo cada vez mais a depressão. Eu já tive que tomar remédio quando eu tinha
20 anos mais ou menos com esse quadro de depressão. E ajudou na época, mas foi um processo paliativo, assim, nunca me resolveu completamente. Sempre tinha algo que eu estava buscando e não conseguia encontrar. E foi depois de muito processo, mergulhar muito para dentro de mim, de orar bastante, né, de pedir, acreditar muito, né, de que um dia ia melhorar, mas só foi realmente modificar quando eu coloquei em ação, quando eu realmente me abri, né, para esse estado de consciência. Realmente deixei isso aflorar. Até então eu ficava fugindo, né, desse estado natural. Porque há muita resistência. A mente é muito forte para sabotar, porque ela quer manter aquela zona de conforto. Então, eu vejo muito isso nessa jornada em que eu percebi que o yoga é muito poderoso e via a minha própria transformação. Ao mesmo tempo eu via as pessoas desistindo por pouca coisa, por medo dessa experiência, seja física, mental, ou por certos desafios da vida, que a pessoa abria mão desse processo de transformação para continuar investindo em fugas, né, em bebida, em cigarro, e sei lá o que. Como se esses processos paliativos que dão um conforto rápido, que dão esse conforto imediatista, é muito mais fácil você adotar esses processos viciantes do que adotar um processo de prática, de transformação que exige muito esforço no começo. E é aí que o yoga é tão transformador, porque o yoga tem práticas de muita transformação. E para você poder confiar nesses processos, você tem que confiar naquela pessoa que está transmitindo isso. Foi isso que aconteceu quando eu encontrei com a Cal, que eu vi que era um mestre, que sabia o que estava fazendo. Cada área da consciência, na terminologia yoga, é chamada de corpo. Cada corpo é como uma janela, como uma porta, onde o infinito, uma frequência de luz, que na perspectiva yoga constitui a dimensão originária do ser, se expressa através da forma humana. Então o divino quer ser humano. Que experimentou muito daquilo e ele passava isso de forma muito natural. Então é isso que eu tento fazer nas minhas aulas, nas práticas que eu compartilho. Toda prática que eu dou, ela é muito meditativa. Sempre é meditativa, porque toda prática você pode desenvolver esse estado de compreensão. Porque não é uma coisa só que você vai, sei lá, daqui a alguns anos só que vai acontecer, que às vezes as pessoas acham que é isso. Vou fazer uma meditação de 1000 dias, quando chegar no último dia de 1000 dias, aí que vai virar chavinha. Não é isso, isso é besteira. Então quando você começa a fazer uma prática de yoga para poder ajustar esses pontos em desequilíbrio que você percebe, que você começa a ter essa humildade, né, de perceber, eu não estou bem alinhado. Sendo que o natural do ser humano é um ser pleno, divino, gracioso. Mas a gente tem dificuldade, inclusive, de perceber isso, porque a gente acha que o ser humano é falho, o ser humano é corrupto, é isso, é aquilo. Não, o ser humano não é isso. Isso é o desequilíbrio do ser humano. O ser humano equilibrado, ele é sábio, ele é pleno, ele traz cura pro planeta. Mas como a grande massa, a grande maioria, vive um estado de ignorância muito grande e destrói, né, o meio ambiente e cria conflitos e guerras, então a gente acha que essa é a natureza do ser humano. Isso é um grande equívoco. O ser humano é um ser maravilhoso, mas porque ele tem uma poderosa ferramenta, que se está desequilibrado, claro, é muito perigoso. É como uma pessoa
que não sabe dirigir direito pegar um carro de corrida. A possibilidade dela bater na parede é muito grande e de causar um acidente. Então o ser humano é isso, ele está operando uma máquina super poderosa, mas ele não sabe conduzir direito. Então quando você começa a praticar yoga, você começa a ter domínio do manche, né? Você começa, opa, você tem o volante nas mãos, eu posso operar isso aqui. E se você opera muito bem, o mundo se transforma, é maravilhoso. Só que não pode ser uma crença, você não pode acreditar nisso que eu estou falando. Esse que é o pulo do gato do yoga, que eu acho maravilhoso. Não é para acreditar em mim, é para você vivenciar isso. Como é que eu faço? Aí tem práticas, experimenta por si só. Se você quer acelerar o processo, então o sadhana é o melhor pedido. O sadhana que eu estou dizendo como uma prática de yoga, como algo que você cria um compromisso. Eu preciso fazer esses exercícios porque eu sei que eles vão ajustar algo que está desequilibrado em mim. E quando você traz essa responsabilidade para si, isso é algo muito íntimo, muito sagrado. Você não precisa ficar falando para as pessoas que está fazendo sadhana, que está fazendo uma prática de yoga individual. É algo para si, é algo muito sagrado, muito profundo. Se alguém perguntar, você pode dizer, é uma questão tua. Mas é algo que você está fazendo para você. Aí você me pergunta, mas tá, Hari, como é que por onde eu começo? Então é sempre assim. No Kundalini Yoga a gente tem uma ferramenta que se chama numerologia tântrica, que nada mais é do que você enxergar um padrão que está estabelecido na tua data de nascimento. Quando a gente faz análise de numerologia tântrica, a gente pega a data de nascimento para saber o registro de quando você nasceu, que é um número. A data que você nasceu é um número, uma combinação, né, numérica. E todo mundo nasceu num certo dia, pegando aí com base no calendário gregoriano, que nem é lá grande coisa, né? O calendário gregoriano é um remendo que inclusive afeta a nossa psique, mas isso é um outro papo. O interessante é que você pode pegar a tua data de nascimento, esse registro de quando você nasceu, e ali você tem, através desses números, você pode enxergar as áreas de consciência que estão equilibradas e que estão desequilibradas. Porque esses números, eles representam áreas de consciência. O número 1 é a alma, por isso que o nome desse canal é Yoga da Alma. Porque o número 1 é a base, tudo vem do 1. Ek Omkar, como dizia Guru Nanak. E ele tem uma foto dele assim, com esse dedo, né? O número 1. Tudo vem do 1. Tudo vem do divino, de Purusha. E tudo volta para o 1. Tudo vem do 1 e tudo volta para o 1. Então, a partir dessa alma, você tem um desdobramento de outras áreas, que é a mente, o corpo físico, né, as estruturas mais sutis, né, como a aura, que hoje em dia a gente já consegue medir de certa forma, né, tem equipamentos que tiram um retrato da tua aura, que é a tua emanação no teu campo energético, né, do teu campo magnético, né, que cria um campo de atração ou repulsão, né, no caso de proteção, esse campo ele vai repelir aquilo que não é interessante, porque é o que você está vibrando, né? Então é a combinação ali dos teus chakras, né, como é que eles estão alinhados, como é que eles estão funcionando, esses centros de energia, e vai criar um campo para atrair certas coisas e repelir certas coisas. Por isso que aí tem pessoas que, poxa, eu não tenho prosperidade na vida. Se for ver o campo dessa pessoa, ela está evitando
né, energia de prosperidade, porque tem alguma coisa em desequilíbrio. E daí tem um exercício, não só um, né, tem vários, mas se ela fizer um certo exercício como sadhana por um tempo, ela tem a possibilidade de ajustar isso conscientemente, porque ela está ali fazendo esforço, fazendo uma respiração, fazendo uma postura, mantras, tem várias formas de trabalhar isso. E de repente ela, comece a sentir mais esse campo de atração, né, fluir mais com o universo, pronto. Então o que acontece? Quando eu entrei em contato com o yoga, através do Kundalini Yoga, pelo mestre Akal Murti, eu percebi o poder dessa ferramenta. Porque você percebe, é só você praticar, não é nenhum mistério do universo. Esse negócio é interessante, você experimenta. E não é só algo que você experimenta no sentido de substância, que daí o corpo que se vire para lidar com certas experiências. É diferente de uma substância. Você pratica, você respira, você ajusta e você tem um estado alterado de consciência, mas não é por nenhuma substância. Na verdade, é por substância interna, porque as substâncias mudam, né? A massa cinzenta vai mudar, o teu sistema glandular vai mudar, porque a organização das tuas células muda. Então a tua frequência muda. Isso é muito sutil, mas é uma mudança. Não tem como negar. Você pode medir, isso é científico. O que eu estou falando é científico. O yoga, ele é científico, mas ele é científico no sentido de experiência própria, individual. Então você é o cientista. E o laboratório é esse aqui, o teu corpo, a tua mente. Tá entendendo? Então, você tem a comprovação, porque você vivenciou ali a própria transformação do que você era antes e do que você se tornou naquele momento. Pode ser que volte a ser o que era antes, porque há uma tendência kármica, né, das memórias, e você esquecer. Se você não fizer de novo essa prática, a tendência é voltar para o padrão que estava estabelecido, porque a mente ela vai buscar vibrar aquilo que ela está com mais força de vibração, né? Então muitas vezes os seus hábitos vão continuar vibrando, então você vai voltar como estava antes. Mas se você percebe o potencial, mesmo que você volte a algumas casas desse tabuleiro, você, mas eu posso avançar. Então o sadhana como uma prática é algo revolucionário, porque daí você começa a fazer com uma certa regularidade, se possível todo dia, porque é a melhor frequência que a gente tem, né? O dia e a noite, dia e a noite, dia e a noite, é uma frequência natural muito bem estabelecida por bilhões de anos, né? Então, no meu caso, pela minha data de nascimento, eu tenho ali o número 9, que representa o corpo sutil, que é uma camada fina, fina, fina. É o penúltimo corpo. Quando eu falo corpo, é uma estrutura de consciência que a gente tem. Depois do corpo sutil vem o corpo radiante, que é o corpo de luz, que é a manifestação da alma no seu maior esplendor. Porque é a alma concretizada na própria manifestação física, né? O ser humano sendo a própria alma, vamos dizer assim. Esse é o corpo radiante. Então o 9, ele antecipa isso. Ele é um corpo que na verdade ele vai romper com a forma. E é a área de consciência da maestria, do aprofundamento, daquele que mergulha fundo no próprio ser. Então isso explicava também a minha sede de compreender, né, as questões mais profundas da vida. Quem tem o 9 geralmente tem essa sede insaciável muitas vezes, né, de eu preciso compreender isso que é para a mente até incompreensível, né, o divino, o universo, é incompreensível para a mente.
Mas se a mente se manter transparente, meditativa, silenciosa, ela pode testemunhar, vamos dizer assim, essa sabedoria. Ela vai estar ali como testemunha, porque a alma conduz para esse estado pleno de sabedoria. E a mente apenas está ali testemunhando, vivenciando esse estado de sabedoria. E daí ela pode trazer alguma coisa para cá, como um conhecimento. Então você vai adotando na tua vida, através da prática, essa vivência que a mente acaba tendo, né? O corpo e a mente vivencia esse estado de sabedoria profundo e manifesta na tua vida, através das tuas ações. Vai transformando aquilo que estava desequilibrado num equilíbrio. Vai ajustando e a vida vai ficando mais interessante. Então esse é o poder da transformação que o yoga traz. Porém, para o 9, né, para esse corpo sutil, é sugerido uma prática de 1000 dias, como uma sugestão para poder regular. Porque como é que você quer aprofundar algo se você não fizer isso de uma forma, né, extensa, como uma pessoa que quer desenvolver uma habilidade, né? Então vamos supor que hoje eu queira aprender a tocar violino e eu não tenho noção nenhuma de musicalidade. Então eu vou ter que aprender as notas musicais, ali o básico, pegar ritmo, aí desenvolver postura para poder segurar o violino e começar a praticar horas e horas e horas, né? Vai ser horrível no começo, mas se eu ficar ali fazendo, eu vou ajustando e eu vou aprender, posso ficar muito bom. Talvez tenha pessoas que vão ter uma habilidade maior, porque tem uma facilidade maior, mas se eu fizer por 1000 dias, né, que é uma quantidade de horas grande, eu vou conseguir, né, não passar vergonha, pelo menos. Está entendendo? Então, esses 1000 dias, eles trazem esse aprofundamento. No caso da prática do yoga, é um aprofundamento interno. Eu estou dando esse exemplo do violino, mas é uma coisa externa, né, que daí depende de outros fatores, de outras faculdades e qualidades, né, que você pode ter mais facilidade ou não. Então, se você tem essa facilidade, ótimo. No caso do próprio ser, a gente tem que ter essa facilidade, porque quanto mais você aprofunda no teu ser, maior o domínio da manifestação da tua naturalidade. E isso é muito individual, sabe? Não vai ser igual para todo mundo. Então, se todo mundo fizesse uma prática de 1000 dias, a mesma prática, inclusive, vamos supor que todo mundo vai fazer o mantra Om por 1000 dias. Durante 11 minutos, todo dia, todo mundo faz o mantra Om. Todo mundo vai aprofundar esse estado de consciência, olhar para a própria alma, mas aí o que vai se manifestar vai ser diferente, porque vai passar por esse filtro da mente e das faculdades e das qualidades que cada um tem. Mas vai vir algo maravilhoso, com certeza, porque você está usando de uma ferramenta que desbloqueia padrões, né? Usando esse exemplo do mantra Om, você pode fazer isso. Eu vou fazer o mantra Om por 1000 dias, durante 3 minutos. Não é possível que você não possa separar 3 minutos do teu dia para uma prática super poderosa que é o mantra Om. Então, você vai fazer Om, Om, durante 3 minutos. A tua mente, ela já, o que é isso? Ela vai se transformando. Todo dia você vai fazendo isso. Durante 40 dias, o teu sistema glandular ele já dá uma modificada. Então, nessa modificação glandular, que é a quarentena, né? Todo mundo viveu a pandemia, todo mundo começou a entender a quarentena. Porque em 40 dias você muda aí a frequência, né? Física, inclusive, né? As tuas células se modificam.
E essas células novas, elas vão entrar, elas vão nascer já num campo de frequência diferente, porque você está todo dia fazendo o mantra Om. Então você está estabelecendo para a tua psique que há uma frequência libertadora, né? Porque o mantra Om, ele traz esse campo de expansividade, porque é a frequência do universo que está se expandindo, então você deixa a tua mente mais expansiva. Dali 90 dias, isso já se consolida um pouco mais nas facetas da tua mente, porque a tua mente é cheia de facetas, ela é complexa, mas você está ali todo dia, então 90 dias, 120 dias, isso já fica bem estabelecido. Você prolonga para 1000 dias, é como se você tivesse nascido nessa frequência. E olha que só fez 3 minutos no teu dia. Imagine se fizesse 11 minutos, imagine se você fizesse 31 minutos todo dia durante 1000 dias. Tá entendendo? Foi isso que eu fiz. Então eu fiz uma prática meditativa que eu sabia que eu tinha a capacidade de fazer, porque eu fui aprendendo. Então primeiro você tem que aprender a técnica. Então você domina ali pelo menos o mínimo. Opa, estou conseguindo fazer o exercício, ou seja uma respiração, seja um mantra. No meu caso eu utilizei mantra. Então você aprende bem o mantra, vai se relacionando bem com ele. Às vezes você vai, por um bom tempo dessa tua prática, faz o mantra com uma melodia, para você pegar ali o tom, a frequência, aquilo que vai ressoar melhor. Depois você começa a fazer por conta própria, porque a melhor forma é você estabelecer essa relação tua contigo mesmo. E vai aprofundando, vai desenvolvendo essa prática. Todo dia vai ser diferente, por mais que você esteja fazendo a mesma técnica, fazendo a mesma coisa, entre aspas, porque nunca é a mesma coisa. Todo dia você já está um pouquinho diferente. Aí você pode perguntar, tá, Hari, mas então o que você aprendeu fazendo esses 1000 dias? Olha, daí essa que é a dificuldade, porque foi tanta coisa. Pensa, são 1000 dias fazendo ali, experimentando aquela prática. Então, são tantas e tantas camadas que a gente vai acessando, tantos bloqueios que a gente percebe que vai soltando, que se eu for falar aqui num vídeo, eu vou reduzir muito, e eu vou acabar minimizando muito. Então, eu fiz 1000 dias e aconteceu isso. E não é, porque é todo o trajeto, Então, por isso que eu falo, não é só lá no final que vai acontecer algo mágico. Você vai percebendo, durante esse processo, as camadas que você vai soltando, de bloqueios. E muitas vezes você termina os 1000 dias mesmo, seja o que for, e percebe ainda as camadas que não se soltaram completamente. Mas mesmo que você não solte todas essas camadas, você consegue perceber que vai continuar soltando, porque essa frequência de 1000 dias é muito forte. Ela não acaba nos 1000 dias também. Você, na verdade, consolidou um novo patamar de frequência. Você se torna mestre de si mesmo naquele aspecto em específico, muito íntimo, que não tem como falar. Então eu posso dar alguns exemplos, assim, eu sei que eu limpei, porque inclusive foi a prática que eu fiz, foi para uma limpeza dos meus karmas psíquicos. Então eu percebi que eu consegui limpar bloqueios que eu tinha lá da minha infância, que eu achava que não é possível que eu ainda fico fazendo determinada coisa. E daqui a pouco você, ainda faço, mas já percebo que isso não é mais uma necessidade na minha vida. E daqui a pouco aquilo não faz mais sentido, você deixa de fazer. Entende? Assim, não é que... Por isso que é interessante, muitas pessoas querem tirar vícios. Então,
É só perguntar para a Prabha, minha companheira. Eu sou expert em me livrar de vícios, de me adaptar, porque agora é muito fácil. Claro, ainda tem as minhas resistências. Daí eu percebo agora. Opa, ainda estou resistente nisso aqui. Então, mas aí fica um pouco mais fácil de soltar, porque eu não fico buscando acumular tanto karma, né? Opa, já posso limpar isso. Não tem por que eu ficar carregando isso. Entende? Isso vai ficando natural, essa limpeza. Eu sei que eu estou me adaptando. Muita coisa eu tenho dificuldade. Mas eu não tenho mais as paranoias diante de, meu Deus, eu não consigo isso. Não preciso mais disso, porque é interessante para mim fazer isso, então eu vou fazer. Então eu consigo executar. Coisa que antigamente, não posso, não consigo. Por causa desses karmas, né, que ficam operando. Quer dizer que eu estou super... Não, ainda pode ter bloqueios, mas aí eu consegui perceber esses bloqueios, eu consigo agir de forma mais rápida para soltar. Porque a gente tem que lembrar que não é algo conclusivo. Né? Não é você não está desenvolvendo um superpoder, assim. É isso que eu queria trazer também. Porque eu vejo isso muito, as pessoas acham que vai fazer uma prática e daí eu vou abrir o terceiro olho. Essa é uma coisa que eu vejo direto. Agora eu estou conseguindo abrir meu terceiro olho, que isso, aquilo, estou conseguindo ver tal coisa. Olha, você está buscando algo que você acredita, né? Então é você também abandonar essas crenças. É você aceitar como você é agora e a partir dessa aceitação, aceitar inclusive as tuas sombras, os teus bloqueios. E daí conseguir agir para soltar os bloqueios. Então, essa é a grande habilidade que você vai ganhando no aprofundamento do sadhana de 1000 dias. Você sabe onde estão os bloqueios para poder soltar. Então a prática diária, não necessariamente um sadhana de 1000 dias, mas uma prática que você está comprometido com ela, vai ajudar a ajustar esses bloqueios internos, porque eles passam despercebidos durante o dia a dia. O ego, ele ofusca esses bloqueios. A gente não enxerga, realmente não enxerga. Então, se eu não tiver consciente, esses karmas eles vão começar a voltar, vão começar a se agarrar ali, o ego vai começar a inflar, vai tomar conta, vai ofuscar a essência do ser. Então eu estou sempre fazendo prática para ir abrindo novos olhares. Então você não pode achar que eu vou fazer isso aqui, pronto, desenvolvi isso, agora eu vou fazer isso, pronto, desenvolvi isso. Claro, você vai abrir esses campos ali que cada prática determina, mas o teu ser ele é infinito. Então não tem como você platinar o teu ser, né? Um termo usado aí para quem joga videogame. Tem como você zerar o teu ser. Você tem como acessar ele e praticando você vai buscando manter ele mais aberto para que ele continue se manifestando para além do ego. Ao invés de manter o ego, essa forma superficial que a gente acaba criando, a máscara que a gente usa, e você daqui a pouco está usando a máscara achando que essa é a tua verdadeira face. Não, então você pratica para buscar manter a tua verdadeira face em cada ação, em cada pensamento. Quando você não mantém, né, você usa a máscara do ego, você cria ali um sanskaras, né, um registro de memória kármica, mas isso também faz parte do jogo, tá tudo bem. Depois você vai lidar com aquele karma. E às vezes é um karma bom, entende? Não vai trazer tanto prejuízo, porque esse processo de memórias e karma está sempre acontecendo, sempre vai ter karma. O karma não é ruim, tá? A questão é você ficar atento para que você não gere um karma complicado, que depois vai vir pedrada, entende?
Então é para você ficar mais atento e conseguir lidar melhor com esse fluxo, né, que você está manifestando o tempo todo. Tá? Então não caia nessa cilada de que agora eu vou fazer 1000 dias e eu vou desenvolver um seed, que a gente fala, né, dentro do yoga, que é você dominar lá uma habilidade extraordinária, né, de você flutuar. Né? Tem registros no yoga que os yogis conseguiam flutuar, ou isso tem inclusive no livro da biografia do yogi, né, do Yogananda. Ele conta que conheceu um yogi que ele meditava aqui e enquanto ele estava meditando aqui, ele conseguia manifestar um outro corpo em outro lugar e conversar com outras pessoas em outro lugar. E, né, isso é uma habilidade, inclusive, do corpo 9, desse corpo sutil, porque daí você, né, não está preso a uma forma. É um pouco estranho isso, mas a gente tem esse poder, a nossa psique, né, a nossa mente, ela é poderosa o suficiente para isso. Então, isso é dominar um seed. Só que daí o que acontece? A pessoa escuta isso, nossa, eu quero isso para minha vida. Então ela vai praticar isso, porque é o ego querendo isso, eu quero esse seed. Você, na verdade, vai conseguir desenvolver isso se você tiver o mais purificado possível. O teu ego tem que estar mais limpo possível. Tem que ser muito humilde para que, se for interessante e necessário, desenvolver isso. Hoje em dia, acho que não precisa, a gente tem aqui internet, entendeu? Talvez antigamente era necessário. Hoje em dia você pega o celular e manda mensagem. Por que você tem que fazer todo esse esforço de energia para aparecer em outro lugar? Tá entendendo? A questão é prática sempre. Para que vai servir isso? É para alimentar o teu ego, para dizer que você, agora eu sei fazer isso? Ou é para uma função necessária, que vai beneficiar as tuas funções, que vai ajudar as pessoas ao teu redor? Ou é só porque você realmente quer sentir melhor do que o outro, porque eu sei fazer isso. Se for por isso é o ego, aí é perigoso. Você pode até conseguir desenvolver um seed, né, uma habilidade extrema assim, mas se for pelo ego, aí você vai responder karmicamente com isso. E aí é um karma mais pesado. Então tem que cuidar muito, entendeu? Porque você tem que entender que esse ego é uma camada superficial, mas que ela infla de vez em quando, né? Porque a gente acaba alimentando esse ego, então ele infla. Então é uma inflamação, você tem que lidar com a inflamação. É que nem você ter um machucado, né? Vamos supor que você pisou num espinho, no pé, né? Pisou no espinho, daí ele entrou ali e aquilo é um corpo estranho, né? Que começa a machucar, inflamar. Se você não agir ali para soltar, tirar aquele espinho, vai começar a necrosar e vai criar um grande problema para o teu corpo físico. Talvez você vai ter que amputar o pé. Se for não um espinho, mas um prego enferrujado, isso é possível. Então você tem que agir para tirar esse corpo estranho. Então o ego é o corpo estranho que às vezes ele se autoproclama, né, protagonista da vida, e ele quer isso, ele quer aquilo, e acaba ofuscando o teu ser, aquilo que realmente é, que não quer nada, porque ele já é tudo. O teu ser, ele já é tudo, ele não vai querer nada. Ele só vai manifestar a própria essência. Mas essa camada de ego sempre tem, por isso que a gente é único. Então você tem que conseguir equilibrar o ego e o teu ser, né? Esse é o grande equilíbrio aí da vida. Então, você fazer 1000 dias de uma certa prática ou fazer 7 dias da mesma prática, não tem diferença nenhuma no seu aprofundamento que você vai ter daquilo. Então, comece fazendo 7 dias de uma certa prática, mas se dedicando de coração para aquilo, desenvolvendo ela. E daí, se você perceber que aquilo está trazendo transformação, faz 7 dias é muito pouco, para ser sincero. Faz 40 dias. 40 dias você tem a possibilidade de sentir um processo de transformação. Depois de 40 dias, se for possível, vai estendendo. Senão, não pode ser uma prática muito pesada também. É uma prática meditativa,
que você sente que vai conseguindo manter um processo gradativo, né, que vai aprofundando, que o teu olhar ele vai cada dia ganhando, né, uma perspectiva diferente sobre si mesmo. É como se fosse várias óticas sobre si mesmo. Por isso que você ganha maestria sobre si, porque você está se vendo de vários ângulos. E quando você se vê de vários ângulos, você percebe os defeitos, né, as dificuldades, as sombras, as qualidades, né, o potencial. Então você vai, aguçando esse processo muito íntimo. A partir do momento que você faz uma prática dessa, né, bem estendida, aí, de 1000 dias, você não vai mais ser o que você era antes. Claro, você está o tempo todo mudando, mas você perceber conscientemente esse processo de mudança é muito forte, porque daí dificilmente você vai regredir. Na verdade, fica quase que impossível você regredir, porque você vai estabelecer um patamar de autoconsciência, de autoconhecimento, de autorrealização. E, portanto, ninguém tira mais isso de você. E isso é muito forte, isso é muito poderoso. Ninguém mais tira isso de você, nem mesmo a morte. A morte vai vir, vai levar o teu corpo, mas essa frequência, ela vai perpetuar. Para onde? Eu não sei. Mas ela se estabelece, com certeza, porque é uma potência. Então você estabelecer uma frequência nesse nível, o acaso da vida, que as pessoas acham que a vida tem um acaso, deixa de existir. Não vai mais existir o acaso. Você assume o comando do teu destino. Olha como isso é poderoso. Não porque daí você desenvolveu daí essa visão de clarividência, né, de enxergar o futuro. Não é isso. Mas você sabe o caminho. Você sabe que esse é o caminho, não tem dúvida. Você elimina a possibilidade de dúvida, não porque você tem uma crença cega nesse caminho, porque te disseram, porque você viu numa escritura, viu que alguém falou que aqui é o certo. Não é mais por isso. É porque você vivenciou um processo tão profundo que você entende, você só compreende que esse é o caminho, esse é o Dharma. Eu estou caminhando por aqui. As tuas ações, elas trazem esse benefício mútuo, né, para si e para todos. Você e o divino se tornam um só. Olha como isso é forte. Você elimina a ilusão da separação que muitas pessoas ainda têm, de que o divino lá em cima e eu aqui embaixo. Você e o divino se tornam um. Mas cuidado, porque você não pode acreditar nisso. Você não pode entrar na arrogância do ego de que agora eu e o divino somos um. Não é pela crença, não é pelo conceito que eu estou trazendo isso, mas pela essa experiência profunda de si mesmo, de que você sente o divino em cada aspecto. Todo dia que você acorda, você tem esse estado de gratidão. Lembra que eu falei lá no começo? Porque você e o divino estão juntos, pela experiência natural. Então você precisa experimentar essa jornada de caminhar com o divino. Então o sadhana de 1000 dias é essa jornada de caminhar com o divino todos os dias. E às vezes daí tem dias que você cai, tem dias que você está junto com ele, tem dias que cai, mas ele está ali te dando o apoio, porque o divino está dentro ali, entende? Então, para finalizar, isso me lembra uma fala do Osho, em que ele traz uma reflexão de Buda. Buda disse assim: siga o teu coração, olhe para a tua natureza. E o Osho estava dizendo, olha que bonito essa frase, que profunda, porque Buda, ele não está dizendo me siga, ou siga as escrituras, ou acredite nisso que eu estou falando. Buda não estava dizendo isso. Buda estava dizendo, olhe para o teu coração, siga a tua natureza.
Esse é o verdadeiro mestre, que aponta para a verdade, que está dentro de si. Então o Osho dizia, você é a escritura, porque você percebe esse potencial dentro de você. Mas isso, quando eu falo isso, não é desmerecer também as escrituras, não estou desmerecendo a crença, a religião. É aí que você tem que cuidar, porque daí vem a inflamação do ego. Olha lá, o Hari é contra as escrituras, não é isso, porque não é a polaridade 880, né? Não é a extrema esquerda, extrema direita, isso não funciona. É você olhar num ponto neutro, no equilíbrio. Então, tá, as escrituras, no caso, vamos pegar esse exemplo, elas estão apontando. Lá Jesus, na Bíblia, falando, ele está apontando. Não é? Vamos trazer Jesus, então ele dizia, ame o próximo como a si mesmo, ele não dizia isso. Então ele não está falando assim para amar o próximo dessa ou daquela outra forma. Ele diz, ame o próximo como a si mesmo, olhando para o teu coração, olhando para a tua natureza. Então o yoga, ele está sempre te convidando, medite, olhe para si, reconfigure isso que não está funcionando dentro de você, que você percebe que essa visão turva da vida vem de você. Essa ótica que você tem do mundo está suja. Então limpe isso. Não espere que alguém de fora venha limpar. E por isso que eu falo que o sadhana é tão forte, porque daí você desenvolve essa maturidade, esse comprometimento, essa responsabilidade sobre o ser, né, esse espírito que está dentro de você, que habita você. Então é muito poderoso, porque é muito libertador você desenvolver um sadhana numa prática espiritual, uma prática pessoal. Seja desde agradecer, né, as pequenas coisas que você tem, né, as pequenas realizações, quanto pegar uma prática de yoga poderosa, como do Kundalini Yoga, e executar por um tempo, e doa o que doer, sabe assim? Transmute, né? Ai, mas aí as pessoas vêm para mim, mas cara, é difícil, é isso, aquilo. Deixa o ego espernear, perceba o ego esperneando, perceba a tua mente reclamando, entende? E transcenda na prática. Tá? Então eu estou fazendo agora um exercício que eu consegui, depois de quase 40 dias, eu consegui fazer 31 minutos, que era o objetivo da prática meditativa, que você fica fazendo um mantra nessa postura, só isso, essa postura fazendo mantra. Estou fazendo com o pessoal, né, como um sadhana de 52 dias. Então esses 40 dias, 52 dias é para a gente pegar ali e desenvolver a prática no seu ápice. E depois ali, assim que você conseguir, estabelece por mais um tempo, experimenta até que, você consegue fazer 1000 dias disso aqui, tenho certeza. E nesses 1000 dias você vai desenvolver uma resiliência através do teu ser muito grande. Tá? Então essa aqui fica bem mais difícil, porque você está trabalhando um processo, né, vai exigir do teu sistema linfático, então você vai criar um processo de limpeza. Uma prática dessa, 120 dias já é o suficiente, porque quando você trabalha esse processo glandular, em 120 dias o teu corpo já entendeu a mensagem. Mas um mantra, né, uma meditação mais sutil, aí é mais interessante fazer 1000 dias, porque a tua mente ela é mais, ela tem a mente, né, ela tem essa plasticidade, né, então ela é muito mais maleável que o corpo físico. Então, minha sugestão é, se for fazer 1000 dias, faz uma meditação que não exija tanto do corpo físico, né, e vai ser mais interessante. E aprofunde, comece a desenvolver o foco, né, e daí esse foco cada vez mais profundo dentro de si, naquele momento de prática. Porque daí esse foco ele vai ser muito útil para as questões externas, para as tuas ações, para o teu trabalho, para os teus relacionamentos, para tudo aquilo que você venha fazer. Tá? Então se você se sente atraído por isso,
Aí eu te convido a vir fazer prática comigo. Eu vou abrir uma turma nova, mas você pode, independente do momento que você está vendo esse vídeo, pode entrar nessa turma, em que eu vou estabelecer toda segunda-feira uma prática ao vivo às 7 da noite. O valor é super simbólico. Eu vou deixar o link que você clica e vai dar lá no Hotmart, que é a plataforma que eu estou usando nesse momento, que é super segura. Você pode usar cartão de crédito, boleto, Pix, o que for. E o valor é super simbólico, porque eu quero que você experimente e comece a praticar. Essa prática que eu estou fazendo toda segunda-feira, ela é mais extensa, ela tem 1 hora, 1 hora e meia. Então, ela não é um sadhana que você vai fazer todo dia, porque é uma prática que você vai experimentar na semana e pode repetir algumas vezes, talvez toda semana fazer ela, enfim, ou toda semana vai ter uma prática nova, então você vai toda semana praticando para você ir experimentando, sentindo o yoga toda semana. Começa a tua semana assim, fazendo essa prática. É uma sugestão que eu dou. E depois, se você tem interesse em desenvolver sadhana, aí a gente faz uma mentoria, né? uma consulta individual, e daí eu posso direcionar uma prática mais específica. Mas primeiro você tem que consolidar esse compromisso contigo mesmo com um exercício de yoga. No caso aqui o Kundalini Yoga, que tem práticas muito poderosas. Então você precisa primeiro estabelecer esse compromisso com a prática de yoga, para aí sim, se aquilo fazer sentido, se essa prática de yoga faz sentido para você, aí você busca desenvolver um sadhana, e daí a coisa fica mais interessante. Tá certo? Então, gratidão por ter assistido até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.